Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um vídeo. Hoje eu não estou muito alegre não. Caiu um inscrito do YouTube, agora está só com 260. Tenho perdi uns 4 esses últimos dias. Vamos lá, ajuda lá, dá um inscrito, você que ainda não é inscrito. Estou feliz com o Senhor, feliz com vocês. Quero dar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Bênçãos que Deus colocou na minha vida. Agradeço pelas mensagens que vocês têm enviado. Agradeço a Deus por tudo, por vocês existirem. Sou grato a Deus. E nós vamos agora começar mais um vídeo. Foi um versículo pequeno, um Salmo 6. Ontem teve um pequeno também. Aí eu pulei ele. Eu mandei lá no começo do YouTube, lá no Store. Aí eu coloquei lá. Mas eu achei que eu estou agindo errado, né? O versículo 6, o Salmo 6, versículo 9, também é uma mensagem pequena. Agora cabe a nós interpretarmos. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor já ouviu o meu pedido de socorro. O Senhor ouvirá a minha oração. O que o salmista está falando para nós? Né? Ele suplicou e o Senhor ouviu a súplica dele. Quando ele fala que o Senhor ouviu, é porque ele tem certeza que a oração dele chegou até o trono de Deus. Ele suplicou, clamou por socorro e o socorro veio. Ele pediu uma direção a Deus. Isso toma para você. Você pediu uma direção a Deus e Deus te deu a direção. Agora você é direcionado por Deus. Você tem certeza que Deus ouviu o seu clamor, a sua súplica. Agora bate aquela dúvida, eu faço ou não faço? É ou não é? Aí quando a gente não tem a certeza, o que vamos fazer? Orar a Deus e pedir a confirmação. Então agora o salmista orou. O Senhor ouvirá a minha oração. Se ele respondeu a minha súplica, se ele ouviu, ele vai ouvir a minha oração e vai responder. É tudo, meus irmãos, minhas irmãs, uma questão de paciência, esperar o tempo de Deus se cumprir naquilo que você está pedindo a Deus. A tua oração, a tua súplica, ela é ouvida por Deus. Pensa o povo de Israel, escravo no Egito, 430 anos. Será que o clamor da libertação foi o primeiro clamor? Creio que não. Cada vez que vinha uma chicotada, eles clamavam, mas o coração ainda não estava voltado. Estava voltado para pedir socorro ao Senhor e também voltado para as coisas do Egito. Muitas vezes a gente está suplicando ao Senhor por socorro e estamos voltados nosso coração para as coisas da terra. Então agora para ele vai orar ao Senhor e perguntar por quê? O que está acontecendo? E ele tem certeza que Deus vai responder a oração dele, vai responder a sua. Aí, aonde nós podemos ver e saber ter a certeza? Lá no livro de Daniel. Daniel passou 21 dias em jejum e oração, orando ao Senhor. Para nós a resposta demorou, mas no tempo de Deus a resposta chegou. Teve impedimento. Às vezes a tua oração, você está tendo impedimento. Continua orando, continua suplicando. Que Deus está preparando a tua resposta para a tua oração, para o teu clamor. Não se desespere, não se angustie, porque vai chegar. Não sou eu que falo, isso é a Bíblia Sagrada, não estou falando de mim. Estou falando que eu vejo na Bíblia Sagrada. Salmo 121. Eleve meus olhos para o monte. Da onde virá socorro? Monte, onde ele levava os olhos. Atrás podia ter exército, podia ajudar ele.
Mas tem os ídolos também que as pessoas consagraram. Aí ele está perguntando, a qual daqueles montes que vai vir meu socorro? Aí vem a resposta imediata. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A resposta virá no tempo e na hora do Senhor. Esse é o vídeo que eu deixo no TikTok e deixo digitado no Messenger de cada um de vocês que tem entrado no meu Messenger. Então, vamos agora para o vídeo do YouTube. Não estou muito alegre com o povo do YouTube não, diminuiu para 160. Caiu um. Nos últimos tempos, caiu 4. Mas é tudo conforme a vontade de Deus. Quem não agrada, sai. É certo. Tá certo? Não condeno. Às vezes não agrada a minha palavra, às vezes... Tá bom. Vamos começar mais o vídeo. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas lutas, pelo deserto. Obrigado pela saúde, pelo sol, pelo calor, pelo frio. Obrigado por cada uma das vidas que o Senhor colocou ao meu lado, Pai. Obrigado por ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que se agradou ao Senhor, perdoa-me. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Temos pecado, entristecido teu Espírito. Fala conosco hoje para o livro de Gênesis, no capítulo 34. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir. Mas a tua vontade vai prevalecer. E mais esse vídeo, como tem prevalecido até o dia de hoje. Amém. Irmão, capítulo 34 do livro da Gênesis, ou seja, da criação, do versículo 1 ao 34, ao 24, do 1 ao 24, fala de Iná e o Siquemita. Uma vez eu vi uma pregação do meu pastor, do primeiro pastor que eu congreguei, onde ele falou que a pessoa que não tem o que fazer, ela procura obstáculo, procura intriga. Então, Diná devia estar ociosa. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera Jacó, a ver as filhas de Terra. E Siquem, filho de Amor, a viu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquem amou seu pai, Amor seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Porquanto Jacó viu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo, com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Jacó agora tem uma notícia triste, né? Sua filha foi contaminada. Quantas pessoas hoje têm essa tristeza, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Então Amor, Siquem, Jacó fica calado quando ele sabe da notícia. Agora vem um rapaz, Siquem, e vem seu pai, Amor, porque ele fez um mal a Diná, mas ele queria reparar o mal, ele gostou da moça, a intenção dele era boa, era casar-se com a moça. Então veio ele, o pai, falar com Jacó. Jacó ficou calado, não deu resposta. Ficou esperando quando os filhos chegassem, para eles juntos terem uma solução. Eu creio que a solução mais certa, ela veio. Foi quando ele veio pedir a mão de Diná em casamento, ele ceder. Ele era o pai, ele é o cabeça. Não precisava ele ouvir os filhos. Somente falar o que ele fez. Mas, a atitude dele. Não precisava... Muitas vezes a gente fala e só traz coisa ruim para nós. A gente muitas vezes não vigia no que fala. Jacó bem conhecia o gênio dos filhos dele.
A palavra do Senhor fala que Jacó viu os erros que seus filhos cometiam. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Mas ele resolveu esperar os filhos chegar para juntos eles tomarem a decisão. E eles não tomam a decisão certa. Eles tomam a decisão errada. A gente, às vezes, passa por essas coisas. Eu passei 2 vezes pela decepção, mas Deus entrou. Não precisou conversar com ninguém. Eu fiquei calado todo o tempo, porque a notícia não chegou a mim, chegou a minha esposa. Eu fiquei triste, fiquei enfesado, fiquei mesmo. Mas agora eu era um servo de Deus. Eu não era mais aquele velho homem. Eu não era mais o Vilajóis de tempos atrás. Minha esposa já era mais sábia, ela já tinha mais tempo no caminho, já estava mais tempo na casa do Senhor. Não sei qual foi a atitude dela comigo, ela só falou a história. Eu acho que uma chegou, a história nem foi por ela, foi por outra. Mas veio tudo à paz. Casaram com os homens, que teve a tal atitude de se casaram. Não intervi, nenhum nem outro, porque até aí, para a família, para minhas filhas, era um segredo. Elas criam que era um segredo, mas eu estava sabendo. E eu deixei. Jacó não teve essa atitude. O pai do rapaz chegou e falou com ele. Eu creio que a decisão certa dele tomar era de um homem, do pai de família. Mas tudo tem um motivo, tem um porquê. Porque quando nós estamos falando de homens que têm promessa de Deus. Homens também que Deus repreendeu e fala que eles iriam passar 430 anos com escravidão no Egito. Então Deus já sabia os erros que cada um deles ia cometer. Deus sabe os erros que eu cometo. Deus conhece. Deus sabe onde vai dar todas as coisas. Então quando os varões chegam, os irmãos de Diná chegam, o pai fala a história, eles pedem, ele fala, pode pedir o dote, pede o que vocês quiserem, eu só quero a mão, só quero a moça em casamento, não quero mais nada. Eu dou o que vocês pediram. Agora os filhos de Diná, os filhos de Jacó, irmão de Diná, que era filho de Leia, agora eles tomam a decisão errada. Eles falam enganosamente. Nós não queremos dote. Nós só queremos que todo homem da sua terra, da sua casa, seja circuncidado, para ser igual a nós. Ele já sabia que na circuncisão ele ia perder a força e ficar um dia enfermo, sem força. E aí começa a ver onde o coração do homem é enganoso. Aí mostra o engano, a traição de Simeão e Levi, que era irmão de Diná. Versículo 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade depois de circuncidados, todo macho e todos os que saíam pela porta central. Quando eles chegaram na cidade, falaram, aqueles homens são pacíficos. Eles só querem mesmo que nós se circuncidamos para eles ficar no meio, fazer parte da nossa família, fazer parte do nosso povo. Nós tomaremos as mulheres dele, as filhas dele em casamento e daremos a nossa em casamento. Todo mundo, toda a cidade deu ouvido. Achou certo, né? Mas muitas vezes aí é onde o diabo trabalha. Porque nessa hora, nesse mover tudo, o inimigo das nossas almas, o desejo da carne, Diná e Siquem deu lugar. Aí o inimigo entra.
Agora, quando os irmãos de Diná, Jacó ficam sabendo, quando eles ficam sabendo aí, a carne também, o homem perverso, o inimigo da nossa alma que veio para matar, roubar e destruir, entra também no coração de Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná. Versículo 25 a 31. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também o filho da espada, Amor e seu filho Sique, e tomaram Diná da casa de Sique e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado sua irmã. Agora eles pegam tudo, mata, destrói o povo. O que era melhor? Ela ficar casada? Se a pergunta que eu faço a você, você me diz, ela ficar casada. Você que tem filha, tem irmã. Era melhor ela ficar casada ou eles cometer uma traição dessa? Deus não agradou dessa traição, né? E talvez por causa dessa traição, Deus já sabia que ia acontecer. Aí Deus já estava programando a escravidão deles para conserto. Quando ele sabia do que ia acontecer se se considerasse. Então, a hora que eles estiverem fracos, os dois projetando, né? Vai ser a hora da gente entrar e destruir tudo e tomar. Quando eles tomaram o despojo, não era despojo de guerra. Eles não estavam em guerra. Eles roubaram os bens, mataram todo mundo e roubaram os bens daquele povo. Um povo que até aí era pacífico com eles, porque eles fizeram um trato. O trato foi cumprido, eles iam se casar, mas eles violaram o trato. Irmãos, quantos tratos, quantas alianças Deus fez conosco, só a misericórdia de Deus mesmo conosco. Quantas alianças Deus fez conosco e nós violamos todas elas. Quantas vezes, através da Bíblia, de uma pessoa, Deus falou com você e nós continuamos no erro. Por isso a ira de Deus, a justiça de Deus vai sobre toda a terra. Aqui Simeão e Levi, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. Um caso que já estava resolvido, já estava tudo decidido. Mas eles resolveram fazer a vontade da carne, os desejos do homem mau, a violência. É onde o mundo hoje vive em guerra, porque o homem tem esse costume, tem esse desejo de matar, fazer justiça com a própria mão, sabendo que é a justiça de Deus. Então eu tenho, assim, por base, quando Deus falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, que a semente dele seria escravizada por causa esses erros, Deus já estava premeditando que ia acontecer esses erros, essas injustiças da parte do povo que ele escolheu. Então, nós, irmão, muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Nós agimos precipitadamente. Talvez quando a gente fala assim, sem ser necessário falar assim, a gente não pensa, né? A gente só abre a boca e deixa sair. Talvez nosso coração está falando não e nossa boca está falando sim. Talvez nossa boca está falando não e nosso coração está falando sim. É onde vem nossos erros. Aqui eles fizeram um acordo com o jovem, com o pai, fizeram um acordo com a cidade dele, com o povo dele. E eles não pensaram da vez, falou sim. É para nosso bem. Para eles também, mas eles estavam arquitetando seu coração, destruir todo mundo, toda a cidade, todo aquele povo, não se incomodando de ter uma irmã viúva dentro de casa, talvez que nem se casasse mais porque foi violentada. Mas eles não pensaram na irmã. Na realidade, eles não pensaram nem na família. Ele pensou só neles mesmos. Irmão, a gente não faz justiça com a mão. A nossa justiça vem de Deus. Ele é justo. Ele faz por nós.
que nós temos que tomar uma decisão em todas as questões. Temos que tomar uma decisão. Eles tomaram, fizeram um acordo, mas eles que propôs o acordo, eles mesmos violaram o acordo. Muitas vezes a terra, muitas vezes hoje o mundo está nessa violência, nessa guerra por isso. Porque o homem não age, não honra com a sua palavra. O homem, ele faz a vontade do homem perverso, do homem violento. Ou seja, a vontade que Satanás tem de matar, roubar e destruir. Muitas vezes o homem age desse jeito. Versículo 31. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Quando Jacó soube do que eles fizeram, da violência, da destruição do povo, então ele fala: e agora? Toda essa terra vai se levantar contra nós. O que vai ser de mim? E eles falam, olha, eles querem justificar. Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Se o trato que eles iriam se casar, não era uma prostituta, se ia casar. Foi errado, foi, mas já houve um acordo, já houve uma aliança. Cuidado, irmão, com os acordos que você faz no seu trabalho, com a tua família, na igreja mesmo. Aonde você vai, cuidado. Um acordo que você faz com as pessoas, na tua escola. Cuidado com o teu amigo. Cuidado até com o teu irmão, com o teu parente. Tenha muito cuidado, meu irmão, para você não ser prejudicado em tudo. Que Deus abençoe e que mais Espírito Santo para o nosso coração. Vamos orar, meu irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um vídeo, Pai. Eu agradeço ao Senhor por cada vida, Pai, que está junto comigo em oração, Pai. Me agradeço pela honra que o Senhor me dá de cada dia falar do teu amor, da tua palavra. Pai, eu coloco nas tuas mãos a nossa necessidade, o nosso desejo, Pai. Peço ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra a porta, que o Senhor cure, que o Senhor faça milagre, Pai. Tudo no tempo do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Abra portas, onde não há porta, resolve essa causa na justiça, restaura essa família, restaura esse lar, que teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Que Deus abençoe meus irmãos. Fica na paz de Jesus, uma boa tarde. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Amanhã nós nos veremos mais uma vez. Um abraço do irmão Jorge.